Olá, seja muito bem-vindo para mais uma aula de Química. Na aula de hoje, nós vamos estudar separação de misturas e os principais objetivos eu vou falar agora. O primeiro deles é você ter a capacidade de olhar para uma mistura, classificando-a, né, com base nas últimas aulas que nós tivemos, em homogênea, heterogênea, e pensar em ferramentas que você pode utilizar para individualizar os materiais que a compõem. Então, numa primeira parte da aula, nós vamos estudar os métodos de separação. Mas o segundo objetivo é você ter a conceituação e ter a habilidade para fazer isso. E, portanto, a aula conceitual é de importância para que você consiga compreender, entender os conceitos teóricos por trás. Mas a prática é o que vai te dar a habilidade de olhar para uma situação, um problema e enxergar soluções, tá? Então, vamos dar início. Nós vamos começar falando da decantação. Esse termo é um termo bastante comum e, uma vez que você entende, você vai perceber que ele está presente em diversos momentos. Vamos imaginar o seguinte cenário. Ah, Vamos pensar no cenário em que nós temos uma mistura de, deixa eu só ver se eu consigo colocar o apontador laser aqui. Vamos pensar no cenário em que eu tenha uma mistura aqui de água e areia. Essa mistura, você, se já teve alguma experiência na vida de lidar com barro, né? Você sabe que com o tempo a água ela se separa do barro. Por que isso acontece? Existe um processo de sedimentação. E na sedimentação, toda a areia ela vai se acumular no fundo do recipiente. Isso acontece exclusivamente devido à densidade. E esse é um conceito de extrema importância para você entender a decantação. Existem diversas questões de vestibulares que abordam o mecanismo da decantação. E a resposta é densidade. O material mais denso estará localizado no fundo do recipiente, certo? A partir da sedimentação, você consegue realizar a decantação. E a decantação já é o processo de separação da mistura. Então, como funciona a decantação? Uma vez que o material mais pesado, mais denso, localiza-se no fundo do recipiente, entende-se que o material mais leve estará acima. Então, em essência, você vai retirar esse material mais leve e normalmente esse material aqui, quando aparecer em vestibular, será a água e você vai depositar essa água em um outro recipiente. E assim você separou a mistura, certo? É óbvio que esse processo de separação não atinge um grau de separação de 100%. A areia vai continuar um pouco úmida, mas você conseguiu melhorar a pureza da areia com base nisso, tá certo? Então isso é de extrema importância. Mas existe uma outra possibilidade em que você pode seguir. Então veja, se eu optar em retirar a água desta forma que o desenho ilustra, eu tenho uma decantação. Mas como eu estou falando de água e a decantação, ela vai acontecer entre misturas normalmente heterogêneas, ou seja, eu tenho duas fases aqui, certo? A fase água e a fase areia. Então são duas fases. Como a água está sujeita à pressão atmosférica, eu posso seguir o caminho da sifonação. E em vez de eu despejar um becker, eu coloco em uma diferença de altura que gera uma diferença de pressão atmosférica e a água
vai percorrer todo esse tubo até se depositar no fundo do outro recipiente. E aí nós chamamos isso de sifonação porque nós usamos um sifão para isso, certo? É um processo de separação de misturas. Bom, agora nós vamos falar sobre o segundo método de separação de misturas heterogêneas. Então, se você está anotando a aula, eu sugiro que você organize o seu caderno da seguinte forma: separação de misturas. Primeira parte, separação de misturas heterogêneas. Aí vem a decantação e agora vem a filtração. Para que nós façamos a filtração, é de extrema importância que haja um material que exerça o papel de filtro, tá? Geralmente, realmente, literalmente será um papel de filtro, mas pode ser que haja um outro tipo de filtro, filtro a carvão, por exemplo. Não é um papel, né? Como que funciona a filtração? Toda vez que você tem um filtro, você vai ter um resíduo, que é o que sobra no filtro, e o líquido separado. Normalmente é um líquido, tá? Normalmente é um líquido. E aí, o que que acontece? Imagine que eu tenho uma mistura de um sólido com líquido. Veja que é uma mistura aqui heterogênea. Isso é importante. O bastão de vidro, por que que se utiliza ele? Porque a água vai se guiar no bastão. Então, em vez da água ter uma trajetória aleatória, o bastão exerce o papel de condutor da água. E a água ela vai se conduzindo por esse caminho até chegar no funil de separação. Nesse funil há um papel de filtro. E a água vai cair aqui. Só que é óbvio que o sólido que está na água vai sair junto. E o que vai acontecer? Esse papel de filtro, ele tem uma certa permeabilidade. Então, partículas que são pequenas conseguem passar. Já partículas que são maiores do que esse papel permite, acabam ficando retidas. Conclusão, somente as menores passam. Então, somente o líquido separado passa, enquanto o resíduo fica ali. Isso é a filtração. Então, para ter a filtração, é uma mistura normalmente heterogênea, em que eu vou me basear na existência de um papel de filtro, um filtro, e eu vou ter o resíduo e a minha solução separada. Agora, e se nós estamos falando de uma decantação de líquidos? Porque veja que, no primeiro exemplo que eu disse, eu utilizei água e areia, né? Mas e se eu estou utilizando, por exemplo, água e óleo? Olha que interessante. Nós, cotidianamente, escutamos que água não se mistura com óleo. Mas nós temos que tomar um certo cuidado com essa frase, uma vez que a água com o óleo podem sim se misturar. O que não acontece é o óleo se dissolver na água e vice-versa. Isso acontece porque não é porque duas misturas, ou melhor, duas substâncias, elas não se dissolvem que nós não podemos falar que elas não se misturam. Porque entende-se que mistura heterogênea consiste em um tipo de mistura. E se a água com o óleo conseguem existir em um mesmo recipiente, mas elas não se acabam se dissolvendo, de um certo ponto de vista, aquilo é uma mistura, porém, é uma mistura heterogênea. Ou seja, água e óleo se misturam de forma heterogênea. Veja, nessa situação, que são dois líquidos. E como nós podemos separar dois líquidos? Existe na química uma ferramenta que você pode utilizar, que se chama funil de Bromo. Esse funil de bromo separa misturas heterogêneas entre dois líquidos, como por exemplo a água e óleo, que eu acabei de citar. E nós temos uma haste vertical e uma haste horizontal, e nós temos um recipiente de vidro em que você coloca, o líquido mais denso fica para baixo, conforme eu já expliquei na decantação, e o líquido menos denso se localiza acima do mais denso. E aí,
você tem uma torneira de altíssima precisão. Não é como a torneira da sua casa, não é como a torneira que você conhece. Porque a torneira que você conhece, você precisa realizar múltiplas rotações para cessar ou continuar o fluxo de água. E você não consegue, muitas vezes, sair do estado de fluxo contínuo para chegar no estado de gotejamento numa torneira normal, porque o mecanismo não é sensível. Mas no funil de bromo, esse mecanismo é muito sensível. Você consegue controlar a formação de gotas. Então é muito preciso e sensível e, portanto, você tem um controle maior do gotejamento. E você configura então manualmente essa torneira até que caia a última gota que você enxerga da sua substância que você quer separar. E aí você tem um processo de separação, certo? Agora, vamos analisar a centrifugação. Bom, a centrifugação, ela hoje é uma ciência à parte, eu posso te afirmar isso. Porque em diversas áreas você realiza a centrifugação para obter alguma vantagem, certo? Ela não existiria se não tivesse um fundamento que justificasse claramente o seu uso. Bom, e esses fundamentos, em essência, significam o seguinte: você vai centrifugar para acelerar um processo de decantação. Significa na prática que, se você não realizasse a centrifugação, a decantação iria acontecer. Mas com a centrifugação, o processo acontece muito rápido. Ou diria, pelo menos, mais rápido do que se você não utilizasse. Isso com certeza. Que é a indicação clara da centrifugação. Acelerar o processo de decantação. Um exemplo muito frequente e que eu retomo o conceito de ser uma ciência à parte é a centrifugação do sangue. O sangue é uma mistura, o sangue não é uma solução, o sangue é uma mistura em que nós temos lá mais de 90%, 99% do sangue, a constituição dele é água. Por isso, beba água, certo? Água é o combustível da vida. E dentro do sangue, então, além da água, nós temos alguns elementos que ali se dissolvem. Por exemplo, cátions metálicos que você encontra em vitaminas. Quando você toma uma vitamina tem magnésio, sódio, por aí vai, zinco. Então, dentro do sangue você tem sais dissolvidos. Você tem proteínas que se dissolvem, você tem glicose, que a glicose no sangue nós chamamos de glicemia. Então, tudo isso são componentes do sangue. Além desses componentes que se dissolvem, nós temos aí outros componentes. São os elementos figurados. Nós temos, por exemplo, os glóbulos vermelhos, que são as hemácias ou os eritrócitos. As hemácias são assim chamadas porque tem uma proteína muito importante que é a hemoglobina. E essa proteína carrega o oxigênio. E ela chama hemo porque hemo, etimologicamente, remete a ferro. E o ferro realmente é o que realiza o papel central na hemoglobina para o transporte de gases. E a hemoglobina é uma proteína da hemácia, e a hemácia não é uma célula em essência, ela não tem núcleo, né? Ela vem de uma célula que são células que se formam no tecido hematopoético, e a hemácia acaba perdendo o núcleo e tem uma duração em média de 120 dias, e ela acaba sendo metabolizada no baço. Estou só fazendo uma revisão de sangue, isso é muito importante para explicar. E nós temos além dos eritrócitos, nós temos as plaquetas. As plaquetas vêm de uma célula que, se eu não me engano, é o megacariócito, depois eu posso confirmar isso, não é muito a minha área, mas as plaquetas também não são células, né? E elas são fragmentos celulares, na verdade. E elas estão muito associadas ao processo de cicatrização, o processo de formação de um coágulo.
né? E essas plaquetas, elas são como se fosse um Kinder Ovo. Dentro delas, existe uma série de fatores de crescimento que são sinalizadores moleculares para as células crescerem, se multiplicarem, se diferenciarem. E elas carregam dentro delas um alto valor biológico. E quando você faz uma centrifugação do sangue, e detalhe, você também tem os glóbulos brancos, que são células de defesa. Então, os neutrófilos, por exemplo, né, você encontra até, além dos neutrófilos, macrófagos, geralmente, acabam se transportando, né, linfócitos, vão entrando aí no sangue. Depende se existe um processo inflamatório ou não, aumenta ou diminui essa quantidade, whatever. O grande ponto é, tudo isso está no sangue. Então você vê que o sangue, na verdade, eu diria que ele é o fluido corporal da vida, né? Se a água é, como eu disse, é o combustível, mas sem ela não existe isso, né? Então, dentro aí do sangue existe essa parte celular riquíssima. E quando você faz essa centrifugação, você separa o sangue em plasma, que é a parte que eu falei, que tem água e tem lá carboidrato, proteínas, lipídios dissolvidos até, às vezes, né, fragmentos e tal. E a parte sólida do sangue, que é o que tem a parte das plaquetas. E essas plaquetas, elas existem um pouco no plasma também. E aí quando você centrifuga, você pode utilizar o plasma rico em plaquetas ou a fibrina rica em plaquetas, em que você utiliza isso hoje na medicina e na odontologia regenerativa, e isso tem um potencial gigantesco na regeneração celular. Isso eu estou falando de uma aplicação. Agora, se você vai fazer um exame de sangue, você também precisa fazer esse processo. Então, é uma ciência à parte. Hoje em dia também, a gente fala de harmonização facial, etc. Muito se utiliza dessa tecnologia também para fazer preenchimentos e coisas assim. Mas vamos dar um passo além e vamos falar agora sobre a dissolução fracionada. E depois, na próxima aula, eu vou falar sobre destilação. Dissolução fracionada, imagine o seguinte cenário, que eu tenho uma mistura de areia e sal. Você concorda comigo que areia e sal, ambos existem no estado sólido? E até agora, quase tudo que eu falei tem um líquido. Decantação, sifonação, funil de bromo, né? Filtração. E agora, como que eu posso fazer isso? Bom, eu tenho areia e sal. Você sabe que o sal, ele vai se dissolver na água. Normalmente, sal é solúvel em água. Existem algumas exceções, mas vamos pensar em um sal que seja solúvel. Por exemplo, cloreto de sódio, né? Peguei o cloreto de sódio, tem areia. O que acontece? Se eu adicionar água, a água vai dissolver o sal, mas não a areia. Isso significa que a areia vai ficar separada naturalmente. Eu deixo decantar, certo? Então, ou eu filtro, né? Então, no caso, eu adicionei a água e filtrei. Vai passar a água com sal, porque água e sal consistem em uma mistura homogênea. E o sal se dissolve na água. Já a areia ficou retida no filtro. É o meu resíduo. E como que eu separo a água do sal? Você pode simplesmente deixar a água evaporar. Deixar o tempo agir e você vai obter a água, né, separada do sal. Dependendo do que você for realizar, se essa evaporação acontece em campo aberto, você realmente separou a água do sal, mas você perdeu a água. Mas você obteve o sal. E muitas vezes é isso que importa. Existem o que a gente chama de salmouras, né, e consiste nisso. Então isso é um exemplo de dissolução fracionada. Eu acredito que... Deixa eu ver se... Não, é mais isso mesmo. Na próxima aula eu vou começar a falar de destilação. Aí existe a destilação simples, destilação fracionada, que é o que é campeão de prova de vestibular. Isso não tem nenhuma dúvida a mais. Nós encerramos a nossa aula por aqui. E já pode fazer a lista de exercícios, ok? Lembre-se, isso é muito importante. Muito obrigado e até mais.